Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Nessa semana, nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns tipos de orações subordinadas, ou período composto por subordinação, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a diferença entre coordenação e subordinação. Eu não vou ficar aprofundando muito nesse assunto, porque nós já estudamos isso lá no ano passado, tá? Coordenadas têm sentidos independentes e a oração subordinada, como o próprio nome diz, a subordinada precisa da oração principal para fazer sentido e assim por diante, tá? Hoje nós vamos falar sobre a subordinação exclusivamente e os tipos de subordinadas que existem. Existem subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. Nesse momento, nós vamos aprender sobre as substantivas, que são 6 tipos, tá bom? Vamos relembrar o que é uma oração subordinada, para quem está esquecidinho aí. Relembra aqui comigo o que é uma subordinação. Sempre, quando a gente fala de subordinação, vão vir duas orações, a oração principal e a subordinada, certo? Que é a segunda oração, só que ela é subordinada à primeira, portanto a gente chama ela de oração subordinada e aí é ela que a gente vai classificar. Ela pode exercer função sintática, uma oração inteira pode exercer uma função sintática. Uma função sintática de sujeito, de objeto, de aposto, você vai ver daqui a pouco comigo. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. Espero que vocês compareçam à reunião. Primeira coisa na hora de observar se é uma subordinada é separar a primeira oração da subordinada. Observe aqui comigo. Toda oração subordinada, ela vai vir com duas conjunções especificamente. A conjunção que é a mais usada, a gente chama de conjunção integrante, porque ela integra uma oração com a outra. Diferente da coordenada, que tem uma conjunção coordenativa que estabelece uma circunstância, lembra? De conclusão, de exclamação, de justificativa. Essa aqui não. Esse que ele serve para ligar a primeira oração à subordinada, que é essa que vem aqui. Então, se eu encontro a minha conjunção, automaticamente eu já separei aqui. Aqui é a primeira oração, tá? E essa oração aqui nós chamamos de subordinado. Tudo do que até o final é a oração subordinada. Tudo isso aqui, tá bom? E aí, essa subordinação ela recebe algumas funções. É o que nós vamos aprender, os 6 tipos, tá bom? Quando a gente fala de função sintática, vamos relembrar. É a função que a expressão ou termo, né, recebe dentro da oração. Por exemplo, um substantivo é a classe gramatical. Só que aquela palavra que é substantivo, ela pode ter a função de sujeito dentro da oração. Então, é a função sintática dela, certo? Uma expressão adjetiva ou adverbial, por exemplo, é uma classe gramatical. Agora, se transformou-se em adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, a gente já fala que é a função sintática dentro da oração. Então, classificar as orações subordinadas nada mais é que analisar a função sintática dessa oração subordinada, certo? É uma oração que faz o papel de um único nome ou uma expressão sintática, tá bom? Ó, então quer dizer que lá nas substantivas existe, ó, a subjetiva, que tem papel de sujeito. Quer dizer que a objetiva direta, todas são substantivas, tá? Tem papel de objeto direto, é a oração subordinada inteira. A substantiva objetiva indireta quer dizer que a sua subordinada tem papel de objeto indireto. Então, quer dizer que a substantiva completiva nominal, a subordinada, tem papel de complemento nominal, ou seja, complementa o nome. A substantiva predicativa tem papel de predicativo do sujeito, ou seja, traz a característica de um sujeito. E a substantiva apositiva quer dizer que a sua subordinada traz o papel de aposto. O que é aposto mesmo? É quando a gente justifica, especifica, explica algo que foi dito antes, tá? É a mais fácil de todas as 6, não precisa se preocupar com a apositiva.
Nós vamos falar sobre algumas delas, se não der tempo, a gente faz a aula, né, número 2 sobre as subordinadas, porque tem muita coisa para ouvir. A primeira delas é a subjetiva, porque você sempre vai analisar a oração principal e a oração subordinada. Tia, mas eu não posso já pegar o que é a conjunção integrante e já analisar a subordinada? Não, você tem que analisar a principal também para classificar a subordinada. Analisando a principal, você vai descartar várias opções de subordinadas que tem. Então, por exemplo, a subordinada, ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que é algo subjetivo? É quando você expressa a sua opinião, certo? Você, o eu, né? Então, quer dizer que a oração subordinada tem papel de sujeito. Então, não vai haver sujeito na oração principal. Olha aqui comigo, ó. Vamos ver o exemplo. É possível que ela viaje. Qual foi o primeiro passo que eu pedi? Encontrar a conjunção integrante. Encontrei. Quando eu encontro a conjunção integrante, eu já sei que o que vem antes é a oração principal e o que vem depois é a minha oração subordinada, tá? Se a gente for classificar, teria que ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, tudo isso. Ó, é possível. Tá vendo que vai vir sempre... Ó, observe que vai vir um verbo de ligação nessa primeira oração aí. É possível o quê? Tá vendo que precisa de um complemento? Então, que ela viaje. O verbo tá aqui e o sujeito, aonde que o sujeito está? Lá na oração subordinada. Na principal não tem. Nas demais, todas vai vir sujeito na primeira oração. Na subjetiva não vai vir sujeito. Então, essa é uma regrinha já para você identificar a subjetiva. O sujeito sempre vai estar onde? Na subordinada. Na oração principal, não vai ter sujeito explícito de maneira nenhuma. E uma dica é que, na maioria das vezes, vai vir começado aqui, ó, com o verbo de ligação. É possível, é importante, é imprescindível, é preciso, tá? Subjetiva sempre vai começar dessa maneira. É um dos exemplos que a gente tem aqui. A oração substantiva, objetiva, direta e indireta, elas caminham juntas. Por quê? Porque elas só vão mudar o que aqui, ó. Aqui vai ter o quê? Uma preposição. E a objeto direta não vai ter preposição. Tia, e aonde que vai estar essa preposição? Então, nós vamos analisar agora. Outro detalhe que eu falei para vocês, eu disse que na maioria das vezes vai vir uma conjunção integrante, que é o quê? Que é o mais usado em todas elas. Ó, tô aqui circulando o que em todas elas. Mas, em alguns casos, podem aparecer o se. Se aparecer o se, ele também é conjunção integrante, tá? Objetiva direta e indireta. Vamos ver a diferença entre as duas. Qual é o papel de um objeto direto e indireto? Complementar um verbo transitivo. Ah, então quer dizer que essa subordinada ela tem que ter um verbo transitivo, ok? Lá na minha conjunção, a minha conjunção tem que estar ligada a um verbo transitivo. Não vai haver verbo intransitivo aqui. Nas orações subordinadas substantivas vai haver sempre verbo de ligação e verbo transitivo. Intransitivo não entra, porque o intransitivo não precisa de complemento, né? Ó, necessito... Opa, pulei, desculpa. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Então, olha aqui, ó. Ele tem sujeito aqui e tem sujeito lá na segunda oração também. Então, ela não pode ser uma subjetiva, porque a subjetiva não tem sujeito na primeira oração. Então, vamos repartir aqui, ó. Ele me perguntou. Perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Ele me perguntou. Quem pergunta algo ou alguma coisa a alguém, então precisa de complemento. Então, o verbo perguntou é um verbo que transitivo e precisa de complemento. Só que esse complemento foi ligado sem preposição. Portanto, essa oração subordinada que está vindo aqui, ela está tendo o papel de objeto direto. Portanto, a gente chama ela de substantiva objetiva direta. Começaram a compreender? É uma oração subordinada toda que faz o papel de um objeto direto. Eu poderia simplesmente falar assim, ó. Ela me perguntou algo. Ela me perguntou alguma coisa. Tá vendo que eu te tiraria essa subordinada? Então, quer dizer que é uma oração que faz o papel de uma expressão, de um nome até. Tá?
Tem oração subordinada toda aí que faz o papel de um nome, um predicativo, ok? De um aposto. Então, que vocês vão entender. A tia vai ter que pausar esse vídeo e eu vou ensinar as demais no próximo vídeo. Não deixe de assistir ele, tá bom? Beijo!